Olá! Você conhece alguém que teve um AVC? Você entende o que acontece quando uma pessoa tem essa lesão? E ainda, você saberia identificar se alguém que está do seu lado está sofrendo um AVC? Então vem comigo e acompanhe esse vídeo. O AVC está entre as principais causas de morte e incapacidade do mundo e pode ter um importante impacto na vida do paciente. Mas afinal, o que é o AVC? Bom, o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, que algumas pessoas chamam de derrame ou isquemia cerebral, é um déficit neurológico súbito causado pela interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. Isso ocorre por uma oclusão ou uma ruptura de um vaso sanguíneo do cérebro, sendo então chamado respectivamente de AVC isquêmico ou hemorrágico. No AVC isquêmico, que é o mais frequente, um coágulo ou um trombo se aloja num vaso sanguíneo e interrompe o fluxo do sangue, enquanto no AVC hemorrágico ocorre uma ruptura com extravasamento do sangue, que exerce pressão sobre o tecido cerebral ao redor e ainda priva de sangue os vasos que vêm depois na circulação, aumentando a extensão da lesão. Mas e o que exatamente acontece quando ocorre essa oclusão ou ruptura do vaso sanguíneo cerebral, que é o AVC? Bom, quando isso acontece, uma área do cérebro sofre com falta de oxigênio, que pode levar à morte das células nervosas, os neurônios. E esses neurônios que morreram liberam substâncias que também afetam os neurônios vizinhos e o dano pode acabar se propagando. Existe uma área central da lesão, que é a área sem fluxo sanguíneo, que é rodeada por uma área cujas células nervosas também estão sofrendo pela falta de oxigênio, porém ainda estão vivas. Essa região é chamada de zona de penumbra. Essa região ainda é passível de recuperação. Porém, o fluxo sanguíneo reduzido tende a levar gradualmente mais neurônios à morte. Então, é uma região de risco de novas perdas neuronais. Por isso, é tão importante abordar o quanto antes, para que a lesão seja a menor possível. Tanto o AVC isquêmico quanto o hemorrágico são situações de urgência médica, pois quanto antes diagnosticado e tratado, menores vão ser as possíveis consequências dessa lesão. Por isso, é tão importante saber identificar logo nos primeiros sintomas, que podem ser dor de cabeça súbita e muito forte, alteração na visão, perda repentina da força muscular, da sensibilidade, sensação de dormência no rosto, no corpo, dificuldade em permanecer de pé, dificuldade em se comunicar, alteração na fala, dentre outros. Então, para identificar se uma pessoa está tendo um AVC, lembre-se da seguinte sigla: SAMU. Então vamos lá, letra por letra. S, sorriso. Pede para a pessoa sorrir e repara se ela fica com a boca torta, se o rosto está assimétrico. A, abraço. Pede para a pessoa fazer como se ela fosse dar um abraço e repara se ela consegue levantar os dois braços igualmente. M, pensa na letra de uma música. Pede para a pessoa repetir essa frase e repara se ela está falando corretamente ou se tem alguma alteração na fala, se a voz ficou embolada ou arrastada. Se você identificar um ou mais desses sinais, vai para a letra U, urgência. Ligue para o 192 e solicite atendimento médico de urgência. Nesse caso, o tempo é muito precioso. Tempo é cérebro. Bom, a lesão e morte dessas células pode levar a diferentes sequelas. A perda de suprimento sanguíneo em uma área específica se correlaciona a uma perda de função específica. Por exemplo, a perda de suprimento sanguíneo em uma região cerebral responsável pela comunicação altera essa capacidade. Então, exemplificando um pouco mais, o AVC na artéria cerebral média, que é a artéria mais comumente afetada, leva a uma alteração do outro lado do corpo. Ou seja, se a lesão cerebral ocorreu no lado direito do cérebro, a sequela vai ocorrer do lado esquerdo do corpo. Essa lesão pode afetar
afetar os movimentos e ou a sensibilidade de uma metade do corpo, ou seja, do braço, da perna, da metade do rosto ou do tronco, podendo levar a alterações no equilíbrio e na capacidade de andar. Além disso, pode levar a alterações na comunicação, em que o paciente pode ter dificuldade de se expressar ou de compreender, alterações cognitivas e na percepção de si mesmo e do ambiente ao redor, alterações no comportamento. Então, quantas vezes a gente não se depara com uma pessoa que parece que mudou sua personalidade depois de uma lesão? Além de alterações nas emoções, no quadro psicológico, dentre outras. O AVC também pode ocorrer em outras partes da circulação encefálica. Por exemplo, lesões no cerebelo vão levar a alterações no equilíbrio, na coordenação, presença de tremores ou lesões em áreas ainda mais cruciais, como o tronco encefálico, que controla funções vitais como respiração, deglutição, frequência cardíaca. Bom, e além da área da lesão, o acometimento também depende da extensão, do tamanho da lesão, mas depende muito mais da região acometida. Muitas vezes, uma lesão muito pequena em uma área de grande importância representa um grande acometimento, enquanto lesões maiores em outras áreas podem levar a pequenos déficits. Além disso, outros fatores interferem nas consequências do AVC. Como o paciente era antes da lesão, interfere bastante. Se ele já apresentava outros problemas de saúde antes do AVC, ou se tinha uma vida ativa, a sua condição emocional, o suporte da família, o acesso a um tratamento adequado vão interferir na capacidade de recuperação funcional. O nosso sistema nervoso é muito complexo. Por isso, uma mesma doença, o AVC, pode trazer consequências tão diferentes entre os pacientes. E quais os fatores de risco para a ocorrência do AVC? Bom, a gente pode citar a hipertensão, diabetes, tabagismo, consumo de álcool, estresse e alterações em vasos como as carótidas e condições cardíacas também podem levar à ocorrência do AVC. É uma doença que afeta predominantemente idosos, mas também pode ocorrer em jovens, seja por uma malformação de algum vaso cerebral ou pelos mesmos fatores de risco que eu citei, já que por conta dos hábitos de vida da atualidade, mesmo adultos jovens podem apresentar alterações da pressão, diabetes, hábitos como fumo, enfim. O importante é pensar que muitas dessas causas são evitáveis e possível de serem prevenidas e, claro, controladas em quem já teve um AVC. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre esse tema e aguarde pelos próximos vídeos sobre AVC e a sua reabilitação. Até a próxima!